Quiero mostrar otro aspecto que precisa a influência da igreja através da palavra do reino en esta nação e em todas as nações do mundo. Em verdade, a igreja como o sal da terra e a luz do mundo tem que mexer em todas as esferas da sociedade. Ontem vimos a parte moral e espiritual, mas não se limita lá. A igreja tem que influenciar na educação, na economia, na política, no governo, nas ciências, nas comunicações, na esfera de trabalho, comércio, indústria, segurança, saúde, família, artes, agricultura, transportes, obras de infraestrutura, construção de moradias, na cultura, a promoção humana, sindicalismo, relacionamentos internacionais, ação social, assistência social, energia e tudo o que tem que ver as distintas atividades de uma nação. A igreja tem que fazer sua contribuição. Quantos dizem amém? Hoje vamos a focalizar em destes, eu rapidamente mencionei 25 temas. Vamos focalizar em deles, muito importante, o reino de Deus e a economia. Jesus nos ensinou a orar todos os dias a nosso Pai que está nos céus, para pedir, entre outras coisas, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como nos céus, assim também na terra. Ouça bem, todos os dias assim temos que orar, que nesta terra seja feita a sua vontade, não diz na igreja, na terra, como se faz nos céus. Há uma pergunta que eu tenho feito em muitos lugares do mundo, nos mais diversos ambientes, ainda perante de magistrados e governantes. E a pergunta é essa: como seria este país se todos seus habitantes vivessem de acordo com a vontade de Deus? Você escutou? Leu? Qual é a sua resposta? Um paraíso, justamente. Que é o paraíso? O reino dos céus praticado na terra. Amém? E todos, ainda incrédulos, quando faço essa pergunta, respondem com a mesma palavra: seria um paraíso. Como seria um país se cada um amasse a seu próximo como a si mesmo? Como seria? Aplicando esta pergunta a nosso tema de hoje, que é a economia, então vamos a perguntar-nos, é um ensaio para abrir nossa mente: como seria o sistema econômico de um país se todos os seus habitantes fossem discípulos de Jesus? Como seria seu sistema político?
Como seriam suas leis? Como funcionaria o comércio, as finanças, a ordem jurídica, o sistema de saúde, a educação? Haveria trabalho para todos? Salários dignos? Haveria ricos e pobres? Haveria uma distribuição justa das terras, dos recursos naturais, da renda? Todos teriam acesso a moradias dignas, a uma boa alimentação, à saúde, a uma boa educação? A pergunta é: como seria o sistema político, econômico, se todos fossem discípulos? Eu sei a resposta. Isso é uma utopia, eu admito. Mas uma utopia tem um valor de dar-nos um direcionamento, progredir. Não vamos chegar lá, mas podemos melhorar nessa direção. Nós podemos sair da utopia, modificando um pouco a pergunta: se neste país a maioria fossem discípulos, ou ainda vamos baixar um pouco mais, se uma minoria significativa fosse discípulos, que sistema socioeconômico proporíamos? Que leis votaríamos? Infelizmente não há uma reflexão nos melhores níveis de pastores, de teólogos ou de economistas cristãos. Segundo Jesus, nós somos o sal da terra e luz do mundo. Nosso estilo de vida como discípulos deve ser luz que repreende as injustiças que se praticam na sociedade, tanto as injustiças pessoais como as estruturais. Na medida em que como igreja encarnemos os ensinamentos de Jesus, manifestaremos ao mundo um modelo alternativo de sociedade, a comunidade que vive de acordo com os valores do reino de Deus, uma cidade edificada sobre um monte. Qual é a situação atual da sociedade? Podemos sintetizar com estas frases: injustiça social, corrupção, há ricos e pobres. Isto gera ressentimento social, e esse ressentimento social é o caldo de cultivo, dizem caldo de cultivo, para a delinquência, crimes e outras coisas. Cada dia observamos com dor e com uma sensação de impotência a realidade social de nossos dias. A riqueza mundial cresceu muito nos últimos 100 anos, mas simultaneamente aumentou a pobreza. E cada década que passa, a brecha entre ricos e pobres, em vez de diminuir,
vai sendo maior. Quantas famílias há no mundo hoje vivendo em condições subhumanas, enquanto outros se esbanjam escandalosamente em consumismo e ostentação, que fere profundamente aos excluídos de tais bênçãos. E se somamos a esta injustiça os altos níveis de corrupção em nossos países, níveis inimagináveis, escandalosos, como em Brasil, como em Argentina, o quadro se torna muito mais dramático. Tudo isso em alguns vai se transformando em ódio e ressentimento contra os que mais têm. Em outros, amargura e tristeza. São muitos os que se sentem desafortunados na vida. Se sentem miseráveis, degradados, excluídos de ter as mínimas condições de uma vida melhor. Tudo isto é um terreno fértil para que muitos jovens optem pelas drogas, pelas gangues, a delinquência, a libertinagem sexual, o crime, a agitação social, o narcotráfico, o terrorismo e outros mais. Esse é o quadro sintetizando de nossa sociedade atual. Quais são as causas deste quadro? Estamos falando reino de Deus e economia. Estamos focalizando. Ontem focalizamos a moral e a espiritualidade. Hoje estamos focalizando a economia. As causas da injustiça social. A primeira causa é o pecado pessoal. Em funcionários públicos, no governo, nos empresários e nos indivíduos. A corrupção, suborno, falta de virtudes de caráter, como honradez, veracidade, integridade. O pecado maior do coração humano é o egoísmo, o individualismo, a avareza. A Bíblia diz porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A segunda causa é a injustiça estrutural. Um sistema econômico que beneficia a poucos em vez de procurar o bem comum. Leis que favorecem uma distribuição injusta das riquezas. Isto continua a aumentar a distância entre ricos e pobres. Hoje se privilegia mais o capital que o trabalho. Parte dos lucros de uma empresa, qualquer seja, deveria ser distribuídas entre os trabalhadores que produzem aquela riqueza. Exploração laboral, salários indignos, trabalho informal, exploração dos imigrantes em situação irregular, indocumentados. É a segunda causa, injustiça estrutural. Mas tem outra, a herança geracional. Herança geracional. Que é isso? É a transmissão de uma geração para outra de hábitos,
de atitudes, de uma mentalidade negativa. Veja bem, muitos herdaram esta herança negativa de seus pais, de seus vovós. Tem uma mentalidade de miséria, de fracasso, de fatalidade, sentimento de ser vítima e não de ser responsáveis, hábitos de preguiça e negligência, dependência dos subsídios do Estado. Essa não é a solução para um país. Os subsídios podem ser de ajuda de um modo circunstancial e por curto tempo, mas quando os subsídios permanecem, vai destruindo a cultura de trabalho. Mentiras diabólicas em suas mentes, falta de esperança, falta de um projeto de vida. Isto em muitos, especialmente na classe baixa da sociedade, é uma herança geracional que tem recebido e assim perpetuam esta mesma coisa. Muito bem, que alternativas temos perante deste quadro? Alternativas. A primeira, passividade. Ontem falamos de indiferença, é semelhante. Com a ideia de que nossa pátria é o céu e a terra é do diabo, muitos cristãos tomaram o caminho de não interferir nos assuntos políticos e socioeconômicos. Ficamos olhando para o céu, esperando a volta de Jesus, que vem pronto, e não fazemos nada para a sociedade que nos rodeia. Mas é necessário esclarecer que manter uma neutralidade política pode significar uma postura política de manter o status quo, a injustiça imperante. Com uma atitude de passividade, estamos apoiando o sistema imperante, mantendo o status quo. A segunda alternativa, ontem também mencionamos, resignação. Com o avanço da maldade e da injustiça, outros se sentem impotentes e se resignam. Procuram evangelizar, salvar alguns desta perversa geração, salvar o homem da terra para que vai para o céu. E se resignam. Terceira alternativa, lutar por meios humanos. Algunos para mudar as injustiças que há na sociedade, optam por se envolver em movimentos políticos, sociais e até mesmo revolucionários. Décadas passadas, cristãos se justificaram tomar as armas para fazer uma revolução. Nenhum destes três são os caminhos que temos que tomar. Número 4, a quarta alternativa: assumir nossa responsabilidade de ser o sal da terra e a luz do mundo, o fermento do reino de Deus que levedará toda a massa. Para isso, temos 5 armas muito poderosas contra as trevas. Ouça bem, aí creio que não está. Não é isso, anterior. Deixa aí. As 5 armas poderosas, só vou mencionar. A oração e a guerra espiritual, arma poderosíssima.
A palavra de Deus, acompanhada com prodígios, sinais e milagres. Segunda arma. Terceira, fazer discípulos em quantidade, qualidade e em unidade. Quarta, servir a sociedade com santidade, amor e generosidade. E quinto, ser fatores de transformação social. Nós podemos ser e devemos ser fatores de transformação social. Muito bem. Como ser fatores de transformação social? Nós temos que ter uma atitude crítica ante todos os sistemas conhecidos hoje de economia nacional ou internacional, da macroeconomia. Nós temos que conhecer os princípios, 5 princípios do reino de Deus sobre a economia. Não é que isto vamos a pregar à sociedade, mas nós temos que conhecer para que teólogos, economistas, sociólogos, abogados, cristãos, cheios do Espírito Santo, possam elaborar uma proposta socioeconômica segundo os valores do reino de Deus. O primeiro princípio, totalmente na palavra: Deus é dono de todos os recursos naturais. Quantos dizem amém? Deus, em seu caráter de criador e sustentador do universo, é o único legítimo dono de tudo que existe. A terra pertence ao Senhor, o campo, os animais, os grãos, o petróleo, os minerais, os metais, os mares, os peixes, tudo o que a terra produz, tudo o que existe no planeta, absolutamente tudo pertence a Deus, criador e sustentador de todas as coisas. O salmista declara com total clareza: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Também em Levíticos a Bíblia diz, ou Deus diz: a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha. Amém? Segundo princípio: o homem é simplesmente um administrador. Deus generosamente deu a terra a todos os homens, não a alguns, a todos, para o bem de toda a humanidade. Os homens são simples administradores dos bens de Deus. O conceito de propriedade privada é um conceito relativo, só válido para organizar a sociedade. Não é um valor absoluto, porque tudo pertence ao Senhor. Em um sentido absoluto, somos só administradores e não donos dos bens que Deus nos confiou. E um dia estaremos diante do dono
para prestar contas a Ele. Amém? Número 3. O mandato criacional de trabalhar. Muitos dos bens que Deus criou são riquezas potenciais. Por isso Deus ordenou ao homem trabalhar 6 dias por semana para transformar esses recursos naturais em bens de uso e de consumo para seu próprio bem-estar e da humanidade. Só o trabalho pode transformar esses recursos naturais em bens de consumo e de uso para bem do homem, da família e de toda a humanidade. Por essa razão é completamente justo que aquele que não quer trabalhar não tenha o direito de usar ou consumir. A Bíblia diz: el que não trabalha, que tampouco coma. E esta é a base que pode tornar grande uma nação. O trabalho de todos, o trabalho esforçado, o trabalho segundo Deus. Número 4, quarto princípio. Uma das funções, ou a principal função do Estado é administrar ordem e justiça. A humanidade se multiplicou. Surgiram as nações com seus respectivos governos. É responsabilidade do Estado. Romanos 13 diz que são servidores de Deus. Estabelecer leis justas para garantir uma distribuição mais justa das riquezas e um acesso equitativo aos recursos naturais que há no planeta. Número 5. Amar ao próximo é a base da convivência social. A base de todo projeto ou programa econômico. E isto falei pessoalmente com o atual presidente de Argentina, Mauricio Macri. Falei quando ele era chefe de governo da cidade de Buenos Aires. Porque reuniu ele 4 ou 5 pastores para pedir conselho. E isto é exatamente o que falei para ele. Nós temos uma palavra de autoridade para todos os governantes. E ele ficou nervoso. Eu expliquei novamente. A base da convivência social e de todo programa econômico tem que ser o que Jesus falou: amarás a teu próximo como a ti mesmo. E ele nervoso reagiu e disse: então não podemos fazer negócios. Podemos, mas considerando ao próximo e amando como a nós mesmos. Muito bem, eu estou entrando em um quadro complicado. Já me esquentei. Deus criou, estamos no ponto 5, princípio número 5. Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. Cada pessoa tem mais valor que todo o mundo material. Cada homem tem
o mesmo valor que outro homem. Valorizar e amar ao próximo é a base de toda convivência. O próximo é uma pessoa, não um objeto. Na exploração do trabalho, o patrão utiliza o trabalhador como um objeto, como uma máquina, como um instrumento para seu próprio enriquecimento. Ele transformou o sujeito em objeto, a pessoa humana em coisa. Toda proposta socioeconômica, desde uma cosmovisão cristã, deve levar em conta o maior mandamento de Jesus, no que se refere às relações humanas. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. E isto é aplicado à economia, significa igualdade e justiça. Igualdade de direitos e de deveres. Igualdade de oportunidades, de privilégios e responsabilidades. E uma justa distribuição das riquezas. Não se preocupem que hoje não vou lançar um documento internacional, a solução para o mundo e as nações. Não, só eu quero incomodar a você e mostrar que os cristãos temos que buscar, pensar, pesquisar, orar, estudar, preparar um projeto socioeconômico conforme aos princípios do reino de Deus. Muito bem, mas eu tenho uma proposta. Qual é? Esta: remover as 3 causas da injustiça social. Dizemos que as 3 causas eram o pecado pessoal, a injustiça estrutural e a herança geracional. Vamos com a primeira. Superar o pecado pessoal. Eu encontrei um escrito, pesquisei, perguntei, ninguém sabe quem é o autor. Se você acha, me avisa para pôr o autor. Vou ler esse escrito. A diferença entre países ricos e pobres não depende da idade do país. Isso pode ser verificado porque países como Índia e Egito, que têm mais de 2000 anos, são países pobres. Por outro lado, o Canadá e a Nova Zelândia, que tem uns 150 anos, ou 150 anos atrás tinham pouca expressão, hoje são países desenvolvidos e ricos. A diferença entre países pobres e ricos tampouco depende dos recursos naturais que tenham disponíveis. O Japão possui um pequeno território, e esse pequeno território, 80% é montanhoso, inadequado para a agricultura e a criação de gado, mas é a segunda economia mundial. O país, Japão, é como uma imensa fábrica flutuante que importa matéria-prima de todo o mundo e exporta
produtos manufaturados. Outro exemplo é a Suíça, que não planta cacau, mas tem o melhor chocolate do mundo. Em seu pequeno território cria animais e cultiva solo para apenas 4 meses ao ano. No entanto, fabrica produtos lácteos de melhor qualidade. É um pequeno país que dá uma imagem de segurança, ordem e trabalho, o que o tornou a caixa forte do mundo. Executivos de países ricos estão relacionados com seus pares de países pobres. Mostram que não há diferença intelectual significativa. A raça ou cor da pele também não são importantes. Imigrantes rotulados de preguiçosos em seus países de origem são a força produtiva dos países ricos da Europa. Então, qual é a diferença? A diferença é a atitude das pessoas formadas ao longo dos anos pela educação e cultura. Ao analisar a conduta das pessoas nos países ricos e desenvolvidos, constatamos que a grande maioria segue os seguintes princípios de conduta. Aí estão 9. A ética como princípio básico, a integridade, que é o contrário à corrupção, a responsabilidade, o respeito às leis e regulamentações, o respeito pelo direito dos demais, o amor ao trabalho, o esforço para poupar e investir, o desejo de superação, a pontualidade. Não é complicado, não? Complicadíssimo. Isto é o que faz grande uma nação com o tempo. Nos países pobres, apenas uma minoria segue esses princípios básicos. Não somos pobres porque nos faltam recursos naturais. O Brasil é um país privilegiado em recursos naturais. Não somos pobres porque a natureza foi cruel conosco. Somos pobres porque nos falta a vontade para cumprir e ensinar esses princípios de funcionamento das sociedades ricas e desenvolvidas. Esta descrição é magistral e uma excelente guia para trabalhar no caráter, nas atitudes e nos costumes das pessoas. Mas quero observar algo importante. Todas estas virtudes foram ensinadas a partir da reforma. Estes princípios, você vê que não há nenhum versículo bíblico, mas todos eles surgem da palavra de Deus. Não precisamos colocar versículos bíblicos, porque muitos vão a rejeitar na sociedade, mas podemos falar de virtudes de conduta. Amém?
Mas veja o que vou observar. Entre estas virtudes mencionadas e ensinadas por os reformadores, se omite o maior de todos os mandamentos de Jesus, no que se refere às relações humanas. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Os reformadores ensinaram todo isso, mas não deram importância a amar ao próximo como a uno mesmo. É verdade que os países do norte da Europa, como resultado da reforma, conseguiram forjar uma sociedade com esses 9 princípios maravilhosos, que são princípios bíblicos. Também é verdade que esses valores têm sido fundamentais para o crescimento e o progresso econômico desses países europeus e de outros países. No entanto, é importante destacar que a reforma, juntamente com esses valores, não enfatizou suficientemente o amor ao próximo. Não enfatizou o serviço, a generosidade, o desapego às riquezas materiais, o amor aos inimigos, a ajuda aos pobres, a preocupação pelos que sofrem, que são temas centrais nos ensinamentos de Jesus. Como consequência, os 9 valores mencionados que enfatizou a reforma protestante se misturaram com o egoísmo e a avareza própria do coração humano e produziram um mix, uma mistura, prosperidade econômica, mas individualismo. Quando depois o progresso econômico se intensificou com a revolução industrial e mais recentemente com o avanço da tecnologia, as desigualdades sociais cresceram grandemente. Cresceu também o materialismo, o consumismo e a concentração das riquezas nas mãos de poucos. Atualmente as nações desenvolvidas, em sua maioria com raízes cristãs, não se sentem em pecado diante da fome, perante da desnutrição de milhões e milhões de pessoas, de meninos que não conseguem comer cada dia. As nações cristãs não se sentem em pecado da corrida armamentista e do escândalo das disparidades que ferem, nas palavras de anterior Papa Bento XVI, cerca de 6 anos, escândalo das disparidades que ferem. Graças a Deus, hoje a igreja está começando a redescobrir o evangelho do reino. A vigência do sermão da montanha, o comando imperativo do Senhor de amar a nosso próximo e a responsabilidade de ser fatores na transformação da sociedade. Hoje temos uma melhor compreensão de que não pode ser cristão e avarento ao mesmo tempo. Amém?
que um discípulo é aquele que reconhece que ele é só mordomo e não dono do que possui, e que sua vida, seus bens, seu tempo, suas capacidades estão a serviço do Senhor e de seus semelhantes. O que a reforma não recuperou do primitivo cristianismo, a renovação que veio no século XX recuperou. Hoje nós queremos todos estes valores, mas com amor ao próximo. Amém? E isso vai gerar a mudança na sociedade. Amar ao próximo como a nós mesmos. Louvado seja o Senhor. Amém? A primeira causa, o pecado pessoal. Mas mudar, remover, superar a primeira causa é fundamental, mas não suficiente. Vamos à segunda causa. Mudar gradativamente a injustiça estrutural. Não vai ser de um dia para outro. Ontem falamos de 50 anos. Já com os testemunhos que ouvimos hoje de... Como é? Rubens, não, tua cidade. Patrocínio. E outros testemunhos. Eu vou acurtar a data de 52 anos. Vou baixar para... Muito bem, é uma piada. Pero eu fui muito animado por muitos testemunhos que ouvi acá. Amém? Tudo isso mostra que estamos no caminho e vamos para frente. Louvado seja o Senhor. Amém. Agora, a injustiça estrutural. Gente, superar o pecado pessoal, você sabe qual é a solução? Pregar a Cristo. Amém. Não há outro jeito, não há outra forma de mudar o coração de um homem egoísta. Só Jesus pode mudar, remover, superar o pecado pessoal. Amém. É necessário remover a segunda causa, que é a injustiça estrutural, e construir um novo modelo econômico e social, mais de acordo com os princípios do reino de Deus. Não me cabe apresentar um projeto de sociedade. Eu não sou economista, não estou qualificado para isso. Mas sugiro que os apóstolos e profetas que se reúnam com economistas, empresários, políticos e profissionais cristãos, totalmente comprometidos com o reino de Deus. E os apóstolos e profetas transmitam esta visão e encarreguem a tarefa de trabalhar aos profissionais no tema, na elaboração de um projeto socioeconômico mais de acordo com os valores do reino de Deus, sem mencionar a palavra Deus. Tem que ser algo comível pela sociedade secular. Amém? Aceitável. Veja bem, é necessário abordar esta tarefa com visão, com fé, crendo que é possível. Gente, Brasil vai mudar. Eu creio. A Argentina vai mudar. Eu creio. Senão não estaria aqui falando isto. E esta visão, esta fé, temos que passar às novas gerações.
visão, fé, oração, paciência, perseverança, estudo, trabalho, sobretudo a inspiração do Espírito Santo. Hoje há um vazio ideológico sobre a economia. Já foi comprovado que o capitalismo gera injustiças. Já foi provado que o socialismo comunista gera injustiças. Parece que são as únicas duas alternativas que no último século ou vários séculos com o capitalismo está aí. Pareceria que não existe outra alternativa e nós temos outra alternativa. Temos que estudar, preparar, orar, buscar inspiração. Diante do vazio e da crise atual, para uma verdadeira transformação da sociedade, se requer dos governantes e funcionários públicos 3 coisas. Veja, aí estão. A primeira qual é? Integridade. Governantes, funcionários públicos, integridade, que é o contrário à corrupção. Ter homens santos para todos os cargos. Na função pública, deputados, senadores, não adianta que sejam evangélicos ou católicos ou que for, não, tem que ser santos, amém. Mas a santidade é indispensável, mas não suficiente. Tem que haver idoneidade, profissionalidade. Nossos jovens têm que ser animados com esta visão, a estudar, a preparar-se, a ser os melhores em todas as carreiras, em todas as profissões. Temos que ter preparado gente para todos, toda função pública. Que bênção para uma cidade que o prefeito seja um homem santo, amém? Mas também um grande administrador profissional de primeira qualidade, amém? Uma sem o outro não funciona. Mas se tem integridade e idoneidade, se não há um novo projeto socioeconômico, sabe que vai aplicar? Capitalismo ou socialismo. Já fracassaram os dois e vão continuar fracassando. Hace falta uma nova alternativa. E nós temos a palavra. Temos a Deus, Criador de todo. Temos o Espírito Santo. Então, tem que haver esta proposta socioeconômica. É responsabilidade da igreja prover à sociedade de homens e mulheres santos, íntegros, humildes, generosos. E ao mesmo tempo, é responsabilidade da igreja animar a mocidade a ir para as melhores faculdades, preparar-se para servir ao Senhor. Não só se serve sendo pastor ou apóstolo ou evangelista, pode servir ao Senhor sendo um médico, um engenheiro, pode ser um juiz, pode ser um advogado. Temos que preparar-nos para reinar.
com o Espírito de Jesus, usando esse cargo, não em benefício próprio, sino para abençoar a toda a nação, abençoar a toda a cidade. Por outro lado, precisamos contar com empresários e profissionais criativos e bem-sucedidos, comprometidos 100% com o reino de Deus, dispostos a colocar suas capacidades e seus recursos para criar outro tipo de empresas. Pode ser uma empresa paralela. Se você é um empresário sucedido e tem uma empresa para ganhar dinheiro, está tudo bem. Mas se você tem capacidade, pode criar outra empresa só com um objetivo: criar fontes de trabalho, capacitar pessoas para aquele trabalho, e aquela empresa vai dignificar aos trabalhadores, para que aquela empresa seja, para que o nível desse trabalhador, de sua família, pueda ser mais alto. Empresários que se consagram a criar fontes de trabalho com salários dignos. Bom, só algumas ideias para abrir a mente. Há outras possibilidades. Deus vai inspirar. Louvado seja o Senhor. Irmãos, hoje há em Brasil, em Argentina, estou convicto disto, uma grande massa de gente, de pessoas que tem fome e sede de justiça. São mais que os que buscam corrupção. Graças a Deus, ainda nesta nação, a maioria não aceita a ideologia de gênero, nem a homossexualidade, nem o aborto. A maioria quer justiça. Sabe que assim como está, não é, mas não sabe como é. E quando surjam propostas com justiça, os votantes vão dar seu voto àqueles que têm propostas socioeconômicas mais justas. Tenho certeza disso. Queridos irmãos, vamos ao terceiro, remover a terceira causa. Qual é? Ser liberto da negativa herança geracional. E aqui temos trabalho para todos. É necessário remover a terceira causa, que é a transmissão de uma geração para outra de hábitos, atitudes negativas e uma mentalidade de fracasso, e produzir uma nova mentalidade de fé, esperança e vitória. Para certo setor mais pobre da sociedade, muitas vezes concentrado nas favelas e em outros bairros ou regiões do país, o problema não só é econômico-social, é mais profundo. Satanás conseguiu desconstruir em suas mentes sentimentos e atitudes de inferioridade,
Satanás construiu uma grande fortaleza negativa, uma mentira estruturada que domina suas mentes. Muitos têm esta sensação: eu sou um desventurado, eu não tive sorte na vida, veja como eu estou vivendo. E aquele cara tem sua família, sua casa ampla, seus carros, pode ir de férias, pode mandar seus meninos para a faculdade, para a escola. Eles se sentem que nesta distribuição da vida, a má sorte tocou para eles. Estão dominados por esta mentira. Suas mentes e seus hábitos são negativos. Eu sou armênio, nasci na Palestina, hoje Israel. Meu pai nasceu na Primeira Guerra Mundial. Eu nasci na Segunda Guerra Mundial. Meu vovô, meu pai eram homens de trabalho duro, esforçado, sabiam o valor da família, de trabalho, de perseverança, de luta. E quando eu era menino, 7 anos de idade, eu vim para a Argentina com toda a família. Eu tive, podemos falar assim, sorte na vida, porque eu recebi uma herança de um pai que se esforçou, que estudou, e estando na pobreza, refugiados da guerra, do genocídio armênio, na mão dos turcos, ele conseguiu estudar 1º grau, 2º grau, faculdade, e se recebeu de contador. E teve essa herança. Mas aquele que nasceu na favela, esse menino, que vantagem teve? Não teve. Então nós podemos criticar, acusar, são preguiçosos, não gostam de trabalhar. Não é assim, não. Precisam de ajuda. Amém. Há alguns que, por várias gerações, na Argentina, vivem dos subsídios do Estado, por 3ª geração. Que precisam essas pessoas? Não só uma conversão. A conversão a Jesus Cristo é fundamental. Mas se não muda essa herança geracional, vai continuar com seus mesmos hábitos, a mesma mentalidade. Esse menino, esse jovem, aquele que está ou aquele que é pai de família, precisa, depois de convertir-se, ser discipulado profundamente, a um. Não é suficiente ter uma linda reunião, o pastor prega, todos aplaudem, aleluia, glória a Deus. Vai a casa quem conhece sua mentalidade, como está a trabalho, todo. Não, precisa aprender tudo de novo. Veja o que precisa: adquirir uma nova mentalidade. Qual é essa nova mentalidade? O que Deus disse que eu sou em Cristo. Aí vemos a palavra, a verdade. Aquelas mentiras têm que cair de sua mente. Arrependimento, nós aprendimos que em grego é metanoia. Significa mudança de mente e atitude. Essas pessoas precisam
uma nova visão de si mesmos. Toda pessoa precisa saber acreditar e poder declarar: eu sou uma criatura de Deus. Deus me conhece. Deus é meu Criador. Deus me escolheu desde antes da fundação do mundo. Eu sou um bem-aventurado, afortunado. Eu fui criado por Deus e para Deus. Eu sou muito amado por Deus. Deus me conhece pessoalmente e me ama antes da fundação do mundo. Deus tem um plano maravilhoso para a minha vida. Deus me amou tanto que para salvar-me enviou a seu Filho. Deus tem outra vida melhor para mim. Deus vai me fazer um vencedor. Deus é meu Pai. Eu sou o seu filho. O Deus eterno, todo-poderoso, o Criador, o dono do universo, é meu Pai. Quantas vezes você tem que repetir? 100 vezes, 200 vezes, se é preciso 1000 vezes, hasta que a verdade penetre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Até que aquela mentalidade miserável é tirado e ele compreende que é amado por Deus, que é um privilegiado, precisa mudar sua mentalidade. Queridos, o governo não pode fazer isso, só nós. Amém? O governo pode dar uma assistência social, às vezes, pero entrar no coração, na mente, redimir, libertar, só Deus, só nós, com Deus, com sua palavra. Precisa, para ser liberto, assumir uma nova atitude. Qual é a nova atitude? Veja, uma pessoa não vai sair de sua condição aí debaixo, até que não tenha essa nova atitude. Qual é? Eu sou responsável de minha vida. Não sou responsável porque nasci em uma favela. Sou responsável se fico na favela. Eu vou sair. E aí precisa ajuda. Qual é a ajuda? A primeira ajuda. Porque aquele que se sente uma vítima da sociedade, nunca vai sair. Tem que mudar essa atitude de vítima, de responsável. Eu vou aprender um ofício. Eu vou aprender a trabalhar. Eu vou trabalhar duro, vou levantar minha casa, minha família. Vai precisar ajuda. Para isso está a igreja, para ajudar. Mas a base é que ele tem que deixar de sentir-se vítima para saber-se responsável. Amém? Essa nova atitude é responsabilidade. Ele tem que ter esta atitude. Deus quer restaurar em mim sua imagem e semelhança.
Eu sou uma pessoa responsável por meus atos, minhas palavras, meu comportamento. Eu sou responsável por me superar, crescer, progredir. O meu futuro não depende do acaso, nem depende dos outros. Depende de mim, no Senhor. Assumir minha responsabilidade de construir para mim um futuro melhor, uma melhor qualidade de vida, com a ajuda de Deus e de meus irmãos. Mas o principal responsável sou eu. Amém? Eu não sou vítima de outros ou das circunstâncias. Sou responsável por superar-me e progredir. Renuncio à resignação e a todo sentimento de fracasso, sentir-me uma vítima da sociedade. Rejeito toda amargura e ressentimento. Por mais que as condições externas sejam difíceis, desfavoráveis, vou me esforçar e lutar. Vencerei em nome do Senhor. Irmãos, isto é discipulado. Persistir 1, 2, 100, 200 vezes, hasta que as pessoas entra essa nova atitude de responsabilidade. E Deus vai fazer milagres e maravilhas. Amém? E essa pessoa tem que assumir e declarar: por isso preciso aprender, preciso que me ensinem. Sou um discípulo de Jesus Cristo e de meus irmãos mais velhos no Senhor. Eu preciso ser corrigido, instruído, ajudado. Essa pessoa vai levantar. Amém? Você já viu estas coisas em sua vida e ministério? Amém? Já viu? Muito bem. Isto nenhum governo pode produzir, nenhum psicólogo, nenhum médico, nenhum economista, nenhum empresário. Só os que estamos cheios de Jesus Cristo. Temos amor a nossos semelhantes e temos a palavra, o Espírito Santo. Só nós podemos produzir isso. Amém? E outra coisa que tem que adquirir novos hábitos de vida. Novos hábitos. Muito vem com hábitos ruins. Aquelas pessoas que vêm de um nível muito baixo precisam aprender tudo. Também os ricos precisam aprender outras coisas, às vezes mais difíceis que estas, novos hábitos. Aquela pessoa, através do discipulado, veja o que tem que aprender. Tem que aprender higiene, a escovar os dentes depois de cada comida. Tem que aprender a tomar uma ducha, e em verão várias vezes ao dia. Tem que aprender limpeza, ordem, estética. Vê aquela mulher com os cabelos assim. Irmã, você que fica tão bonita, vai ensinar com humildade, sem ferir, como cuidar os cabelos, como usar um pouco de maquilhagem, como combinar a roupa. Eu tenho um par de sapatos, posso usar 5 anos, porque cuido. Aquele não sabe cuidar um par de sapatos.
Eu tomo calçado, sapato e pongo, como se chama? Crachá? Graxa? Pomada? Como? Graxa. Graxa. Graxa negra, para sapato negro. Preto, preto. Graxa, 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 graxa. Muito bem, tem que aprender. Graxa não é só para que brilhe o sapato. Não, está errado. Eu sou filho de sapateiro, neto de sapateiro. Trabalhei em uma fábrica de calçado. A graxa nutre o couro, aguenta mais. Você se cuida sapato, pode usar vários anos. Mas eu regalo aquele jovem um par de sapatos meus. E em 3 meses acaba com um sapato. Entra no barro, na chuva, no sol. E depois, para secar, coloca sapato no teto, ao sol. Queima o couro. Tudo que nós sabemos, temos que passar a outros. A casa do outro pode ser muito linda, mas se você ajuda. Eu não entendo às vezes. Tem meninas, mulheres, que vêm da favela a limpar a casa dos ricos, e que bem limpam. E você vai à sua casa e é uma bagunça. É a mentalidade. Temos que ensinar tudo. Como se vestir, ordem, limpeza, cuidado da casa, dos móveis, roupas, sapatos. Como fazer os trabalhos da casa. Como comprar. Como fazer um orçamento. Mas é mínimo que tem. O mínimo precisa mais orçamento. Temos que ensinar a comprar. Ensinar a cozinhar. Comidas sadias, todo esse discipulado. Temos que ensinar a trabalhar. Pontualidade, responsabilidade, obediência, firmeza, sacrifício, administração, ensinar a poupar, criar os filhos, estudar, construir o futuro deles, ter planos, alimentação, nutrição, educação sexual, ordem e harmonia na família. Tudo temos que ensinar e de fazer discípulos, batizando e ensinando. Tudo. E a nação vai mudar. Amém. A nação vai mudar. O pecado pessoal, o pecado estrutural e a herança negativa, geracional. Só nós temos a possibilidade de mudar. Amém. O governo muitas vezes tem recursos, tem dinheiro destinado para ação social, mas não tem pessoal. E as pessoas, há exceções, mas a maioria trabalham por um salário, não por amor. Nós podemos amar e ajudar e usar muitos dos recursos que há no governo para facilitar, como alguns irmãos já têm contado. É preciso trabalhadores
com verdadeira vocação, obreiros do Senhor, com verdadeira vocação para trabalhar com este nível de pessoas e ter um amor especial por eles. Seguramente na primeira etapa vai ser mais difícil, mas uma vez que se alcance a ter alguns obreiros formados, deles, vidas transformadas, você não tem que ser sempre o pastor deles, porque você possivelmente saiu de outro nível, mas você pode discipular 1, 2, 3 deles. Quando eles que conhecem bem esse ambiente são transformados e pegam a visão, eles vão ser os melhores pastores para essa mesma gente. Nós detrás apoiando e ajudando. Irmãos, estamos 50 anos atrasados neste trabalho, pois a mentalidade evangélica que temos herdado tem sido de salvar almas do inferno e procurar levá-las ao céu. Não temos preparado cidadãos para a terra. Devemos mudar e promover uma grande mudança de visão na igreja. Devemos fazer uma profunda revisão da postura evangélica tradicional. Devemos abrir um amplo debate a nível nacional e internacional. E à luz da palavra de Deus e dos ministérios apostólicos e proféticos, definir a missão integral da igreja no mundo. E optar por os caminhos para empreender esta transformação. Igreja abençoada para abençoar. Devemos crer que nosso Pai Celestial é dono da terra, de todas as nações e de todas as pessoas do mundo. Amém? Veja, terminamos com esta palavra. Isaías 2, 2 ao 3. Nos últimos dias acontecerá. Vai acontecer ou não? Está escrito, não pode falhar. Acontecerá que o monte da casa do Senhor. Qual é a casa do Senhor? Qual é? Forte. A igreja, a casa do Senhor, será estabelecido no cimo dos montes e se levará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. A casa de Deus de Jacó é a igreja, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Vai acontecer. As nações esgotando todos seus
recursos, ideas, propostas, van a aproximarse y van a decir: pastores, por favor, nos ensinan a palavra, nos ensinam a palavra do Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. E tem um mais. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparecerá resplendente o Senhor, e sua glória se vê sobre ti. Você crê? As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê que isto vai suceder? Eu também creio. Vamos a colocar-nos em pé, vamos a aplaudir ao Senhor com todo o nosso coração. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.